final do culto, não vão embora, por favor. Livro de Apocalipse, então, capítulo 3, vou estar considerando a partir do verso 1. A quinta carta à igreja de Sardes. Eu vou ler a partir do 1 e vamos ler apenas 6 versículos, não são muitos. Vou ler aqui com vocês, a palavra diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te do que tens ouvido, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, não saberás a hora, sobre ti virei. Verso 4: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Verso 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O 6, para encerrar: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai querido, em nome de Jesus, momento da tua palavra, nossa oração é que ouvidos possam estar atentos ao teu evangelho. Minha oração, Pai, também é que em nome de Jesus, por tua graça e misericórdia, uma vez mais, eu possa ser teu instrumento nesse lugar. Nós oramos, Pai, clamando que a tua palavra possa trazer mudança, impacto, transformação do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nessa noite. Poder estar assentados. É o tempo da nossa mensagem de hoje. Jesus quer você e eu, Ele quer que nós estejamos vivos. A igreja de Sardes, a cidade de Sardes, Sardes significa sol, príncipe de gozo. Sardes é uma cidade que está localizada num lugar que tem bastante ouro. Um rio atravessava a cidade. Seu nome original era Fortaleza. Perdão, eu esqueci uma. Vocês podem se assentar, tá bom? Libero vocês em nome de Jesus, perdão. A cidade, ela significava fortaleza, o nome anterior dela. Porque Sardes era uma fortaleza quase impossível de ser invadida. Nós estamos falando de uma cidade fortificada, nós estamos falando de uma cidade rica, nós estamos falando de uma cidade que tem todos os requisitos para ser uma cidade que dá certo naquela época. Porque naquela época uma cidade ela tinha que ter entrada e saída. Se ela fosse próxima de porto, se ela fosse navegável, ela poderia exercer comércio. E se ela fosse fortificada, se ela tem muros em volta, aí está perfeito. Eram consideradas cidades intransponíveis. Eu estou vindo hoje, como eu falei para vocês, de Casimiro de Abreu. E aí nós somos num bairro depois de Casimiro de Abreu, chamado Boa Esperança, onde foi realizado o casamento. Irmãos, é até assim, sabe? A gente custa acreditar que tão perto dessa loucura que é a cidade, existam lugares assim tão pacatos, tão sem ninguém na rua, assim, tão tranquilos,
que dá vontade de ficar assim, mas a gente que gosta de agitação, dá vontade de ficar, mas logo dá vontade de voltar. Pelo menos comigo, não sei com vocês. Esses lugares tranquilos, eles têm o seu charme, são procurados. Sardes então é considerada uma cidade tranquila, porque supostamente ela é fortalecida, fortificada. O grande problema, não sei se vocês conhecem o ditado que diz assim: faz a fama, vamos ver se vocês completam, faz a fama e deita na cama. Vocês sabem, faz a fama e deita na cama. O problema é quando a cidade ela começa a se repousar na sua fama. Como o Rio de Janeiro, que é chamado de cidade maravilhosa, e a gente está pedindo a Deus que ela volte a ser um dia maravilhosa, porque não tem sido. Temos vivido dias difíceis na nossa cidade. Sardes então é a cidade que construiu uma reputação. Mas quando o escritor do Apocalipse escreve essa carta para eles, eles tinham acabado de sofrer 2 invasões. Naquela época já existiam invasões. Ela já tinha sofrido 2 invasões, sido baqueada, e continuava vivendo na fama de ser uma cidade fortalecida. Só fama, que na prática não é fortalecida. E aí eu vou para a Bíblia para falar não só de Sardes, falo da igreja que tem dentro de Sardes. Vem comigo na Bíblia. Raquel, né? Raquel comigo em nome de Jesus. O verso 2. É o 2. 1, por favor, Raquel. O anjo da igreja que está em Sardes escreve ao anjo, ela é direcionada ao anjo. Simbolicamente aqui nós entendemos, há outras opiniões, mas simbolicamente a gente entende que a carta é escrita ao pastor que está em Sardes. Por isso que às vezes fala, o pastor é o anjo da igreja, baseado no que está escrito em Apocalipse. Então Deus escreve essa carta para o pastor, para que o pastor possa repassá-la à igreja. Isto diz o que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Aqui vem o recado de Deus. Eu sei as tuas obras. Você tem nome de que vives, mas está morto. Esse foi o recado curto e grosso que Deus envia para a igreja de Sardes. Ela era então uma igreja que estava vivendo de glórias do passado. No passado ela já foi uma igreja viva. No passado ela já foi uma igreja gloriosa. Fez a fama. E aí se eu chego no meu irmão e falo assim: ei, como é que é a igreja aí de Sardes? Ele vai dizer: não, a igreja de Sardes é conhecida há anos por ser uma igreja gloriosa. A igreja de Sardes é conhecida há anos por ser uma igreja, olha, pomposa, cheia de Deus. O nome então de Sardes é o nome de quem vive. Mas o nome de quem vive é com base nas obras do passado. Hoje Sardes está o quê? O que Sardes está? Morto. Morreu, mas estava vivendo fama. E aí, irmãos, o Senhor fala para eles assim: se vocês não vigiarem, eu venho como um ladrão. Não conhecerás de modo algum em que hora virei sobre ti. O Senhor está dizendo para Sardes o seguinte: Sardes, eu só estou falando de Sardes por enquanto, não estou falando de nenhum de nós. Espera, vai chegar a nossa hora.
Sardes, se vocês continuarem vivendo da fama, mas sem vida e sem essência, eu venho sobre vocês com juízo. Eu venho na hora que vocês não esperam. E as coisas acontecem na nossa vida em momentos que a gente não espera, em horas que a gente não está programando. Pega o dia 31 de dezembro que a gente está aqui orando para o próximo ano. A gente só faz planos bons. Ninguém faz plano: esse ano eu vou me desviar, esse ano até o meio do ano eu morro, esse ano até novembro eu vou quebrar, vou ficar devendo todo mundo. Ninguém faz esse plano. Os planos que a gente faz é o seguinte: eu vou prosperar, eu vou subir níveis na presença de Deus. Esse ano vou comprar um carro que eu quero comprar. Esse ano vou comprar a casa que eu tanto desejo. Vou pagar minhas dívidas. Meu casamento vai bem. Meus filhos vão estar ótimos. Esses são os planos que a gente faz. Mas Deus está avisando a Sardes: olha, vocês estão vivendo de nome. Eu venho sobre vocês como um ladrão. Deixa eu te dizer hoje que honras e glórias do passado, escuta essa em nome de Jesus: honras e glórias do passado não sustentam o nosso presente. Pastor, eu convidei tantas pessoas para virem à igreja, eu ganhei almas na minha célula, eu fui importante para o reino de Deus, eu fiz no reino de Deus, eu já contribuí muito para o reino, mas hoje eu não estou mais vigiando. Entrei em um momento de estagnação. Eu não sou nem sombras do que eu já fui no passado. Essa era a situação de Sardes. Uma igreja que perdeu essência no meio do caminho. Uma igreja que perdeu profundidade. Pessoas que, ao invés de avançarem, retrocederam. A gente não faz planos de retrocesso, a gente faz planos de avanço, a gente faz planos de ir em frente. Você tem um carro 95, você trocar de carro, você é mais novo que o 95. Eu tenho 2010. Se eu vou procurar, eu procuro um 2012, 15, até onde eu consigo chegar. Se eu não consigo, eu continuo com 2010. A gente sempre quer ir à frente, a gente não quer ir atrás. E Deus está chamando a atenção dessa igreja, dizendo: vocês não estão indo à frente do jeito que eu quero. Vocês, Sardes, não estão avançando da forma que eu quero. Os seus dons não estão aumentando, estão estagnando. Seus ministérios não estão fluindo. Seus ministérios estão secando. Seus ministérios não estão dando frutos, Sardes. Pelo contrário, vocês estão com menos ministérios do que vocês tinham antes. Essa é a situação de Sardes. A expressão é muito pesada, mas ela pode ser a expressão para a minha vida hoje. Eu me coloco. Ela pode ser a expressão que encaixa na tua vida hoje. Eu não estou te acusando, eu estou provocando hoje uma reflexão através do Espírito Santo dentro de nós. Deus fala de forma muito direta: nome de que vives, estás morto. Às vezes eu faço gabinete direto, irmãos. Inclusive toda semana a gente está disponibilizando 1 ou 2 dias de gabinete, se você quiser. Eu estou à minha inteira disposição para te atender. Quinta eu fiz domingo que vem eu já tenho a data liberada, na hora da EBD. Eu faço vários gabinetes e sabe o que eu observo? Quando eu ouço a palavra divórcio, e como eu escuto essa palavra?
Às vezes eu escuto a palavra divórcio, e aí você vê um casal que anda de mãos dadas às vezes. Você vê um casal que no Instagram, às vezes, eles tiram fotos juntos. E aí quando eu escuto a palavra divórcio, eu penso: de onde está vindo essa palavra? Porque a aparência não é de divórcio. Sabe por quê? O nome é de que vive, mas a essência é de que está morto. Às vezes a gente vê pessoas liderando, pregando, ensinando, cantando, e aí não precisa nem o vento soprar. Não estou falando de vento soprar. Acontece só um fio de cabelo, e o camarada sobe nas tamancas, a santa sobe nas tamancas. Muitas vezes louvando, liderando, tendo que ser exemplo. O nome é de que vive, mas a atualidade é de quem está morto por dentro. Jesus não te trouxe aqui para nos acusar de que a gente está morto. Jesus nos trouxe aqui hoje para resgatar nossas essências. Jesus nos trouxe aqui hoje para resgatar o que de bom tem dentro de nós, do teu e do meu coração. Sardes então está vivendo de algo chamado reputação. Reputação é o que a gente constrói na sociedade. Reputação é o que as pessoas veem ao seu respeito. Todos vocês e eu temos uma reputação. Ela é construída pelas nossas atitudes. É fundamental a gente ter boa reputação. Pastor, então, ele vive de reputação. Tem que ter reputação boa. Líder na igreja vive de reputação. Precisa ter reputação boa. Reputação é o que as pessoas acham da gente. Sardes via de reputação. Mas tem algo que é mais profundo que reputação, Jonas. Está aqui de frente para mim. André, Vitor, Felipe, Paulo Júnior, Gustavo, Valdeci, Guilherme. Tem algo que é mais do que reputação. Reputação é o que as pessoas pensam a meu respeito. Caráter é o que Deus pensa ao meu respeito, é o que eu sou. Sardes então está vivendo de reputação, mas o caráter deles já foi por água abaixo. O caráter é o que realmente a gente é. Quantas vezes você vê pessoas aí que aparentemente eram honestas, aparentemente faziam as coisas certas, e de repente explodiu um escândalo, o camarada foi preso na operação da Lava Jato. É porque ele tinha reputação, mas ele não tinha caráter. Sardes então tem uma reputação de ser viva e ativa, mas não são mais vivos e ativos. Se você folhear na sua Bíblia um pouquinho à frente, um pouquinho depois, você vai ver a carta para as outras 6 igrejas. As outras 6 estão envolvidas em perseguição religiosa. As outras 6 estão envolvidas em perseguição vinda do diabo. As outras 6 estão sendo perseguidas ferrenhamente. Sardes não está sendo perseguida. Sardes está tropeçando em suas próprias pernas. Sardes está tropeçando em suas próprias ações. Veja, cidade boa, cidade rica, cidade bem postada, bem colocada, cultura, tudo a favor, tudo a favor. Eles não têm a preocupação que a gente às vezes tem. Será que está chovendo? Será que está tranquilo? Será que eu posso sair de casa?
tinha essa preocupação. Ele vivia numa cidade fortificada. Mas mesmo assim a fama não foi suficiente. Deus destaca 2 elementos que eu vou trazer e conversar com vocês nessa noite. O Senhor fala assim no verso 3, Raquel. E aí eu começo a pregar nessa hora. Olha o que a palavra fala. Qual o verbo que está iniciando essa frase? Vou lembrar minha professora de português. Qual o verbo que inicia a frase? É o quê? Lembrar. Deus fala assim: lembra-te do que tens recebido, ouvido e guardam. Então, a primeira recomendação para Sardes é: lembra-te. Sabe o primeiro tropeço de Sardes? Perda de memória. Sardes perdeu a memória. Mas como perdeu a memória, pastor? É possível uma igreja perder a memória? É. Sardes perdeu a memória espiritual. Tanto que Deus começa a escrever para eles dizendo: lembra-te do que tens recebido e ouvido. Eles esqueceram. Eles não estão mais conseguindo lembrar daquilo que têm recebido de Deus. Talvez hoje você está aqui, mas você está questionando no teu coração. Talvez você está atravessando uma fase da tua vida de questionamentos, dizendo: Deus, por quê? Para quê? Porque o Senhor permite que isso aconteça. Senhor, por fora, diz o louvor, está sorrindo, mas por dentro está chorando. E Deus fala: mas eu conheço o teu coração. Sardes esqueceu do que tinha recebido de Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos? Quantas vezes na trajetória, quantas vezes na caminhada nós temos esquecido o que já temos recebido do nosso Deus? Quantas vezes? Desde o dia que nascemos, à medida que Ele nos permitiu nascer, já demonstra que Ele tem um plano, já demonstra que Ele tem um propósito comigo, já demonstra que Ele tem uma obra a fazer através da tua vida. O negócio é que a gente não lembra. Minha filha virou para mim hoje e falou assim: pai, você não me dá dinheiro, eu preciso que você me dê uma mesada, você não me dá dinheiro. Aí eu falei assim: a comida que você come, como é que eu compro? Com dinheiro. A escola que você estuda, com dinheiro. As roupas que você usa, dinheiro. O médico que você vai, dinheiro. O carro que você anda, dinheiro. Naquela horinha que ela queria dinheiro, ela só estava pensando em dinheiro, mas ela não pôde contemplar que toda a vida dela, o dinheiro está sendo injetado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Como você faz com seus filhos? Eu faço com os meus. Às vezes a gente esquece o que tem recebido e questiona. Às vezes a gente esquece o que tem recebido e murmura. Às vezes a gente esquece o que já tem recebido e questiona e reclama do nosso Deus. Mas fora essa visão limitada, tudo ao redor é a mão do nosso Deus. Tudo ao teu redor, tudo na tua casa, tudo sobre os teus filhos é a mão do nosso Deus. Oh. Aleluia. Você tem conseguido lembrar do que você tem recebido? Pensa agora que você tem recebido. Sua vida não é uma droga. Sua vida não é uma vida de derrota. Deus está te sustentando até aqui.
você está bem vestido, você está com saúde. Quando sai daqui você tem onde deitar, tem comidinha boa para comer, tem lanche para fazer depois do culto. Do que tem recebido, perda de memória, perda de memória. Quanto que a gente já recebeu, está reclamando. Tudo que a gente tem foi nosso Pai que deu. Tudo que você tem foi o teu Pai que te deu. Perda de memória. Ah, Senhor, meu emprego é uma porcaria, meu desemprego, meu salário, minha vida, minha casa. Não pense assim. Não pense assim. Está na tua mão pensar diferente. Está na tua mão construir diferente. Está na tua mão ser diferente. Deus está dizendo: lembra-te do que tens recebido. Pastor, não tem recebido nada. Não é verdade. Olha para dentro de você hoje. Olha para dentro do seu coração nesta hora. Olha ao teu redor. Olha ao teu derredor. Olha para a tua casa. Olha para os teus filhos. Lembra-te do que tens recebido. Sardes estava morta porque esqueceu o que tinha recebido. Sardes estava morta, vivendo de aparências, porque esqueceu tudo que já tinha recebido. Uma pessoa foi evangelizada na praça. Eu vou trazer esse pessoal aqui um dia desses, em nome de Jesus, para dar um curso para a gente de evangelismo. Um pessoal aí top que evangeliza. Eles chegam na praça e evangelizam, simplesmente. E aí o camarada foi evangelizado. E aí falaram assim para ele: você não tem interesse de conhecer de Jesus, de seguir? E ele falou assim: eu gostava da religião evangélica, mas no meu trabalho se levantou o evangélico que me atrapalhou até que eu fosse demitido. E os outros evangélicos ao meu redor só deram mau testemunho. E aí o evangelizador falou assim: o mau testemunho desses evangélicos muda o que o Senhor já tem feito na tua vida. Ele abaixou a cabeça. Ele fez outra pergunta por cima dessa: o erro dessas pessoas influencia no tamanho do poder de Deus na tua vida? Ele abaixou a cabeça. Ele não teve resposta. Lembra do que tu tens recebido. O Senhor fala também que eles têm que lembrar, além daquilo que ele tem recebido, eles têm que lembrar daquilo que eles têm ouvido e guardar. Ouvi tantas coisas. Quinta-feira, na hora da célula, eu fiz um gabinete. Minha esposa estava passando mal, tomou um chazinho, que eu faço um chá lá em cima. O dia que você for no gabinete eu vou te servir um chá maravilhoso. Eu fiz um chá para ela, ela tomou, melhorou, falou: vou para a célula. Saiu fugida, deixou a Milena e foi lá para Marim. Eu acabei o gabinete, comi bolo na Betel, tomei suco, refrigerante. Cadê minha esposa? Não vem. Aí eu começo a reclamar com ela, porque eu falo: se fosse eu, ela estava reclamando, então eu vou reclamar. Não sou não, mas vou reclamar. Cadê você, mulher? Onde você foi parar? Por que você não acaba essa reunião logo? Aí eu mudei assim a posição, eu virei a mulher da relação. Eu que vou reclamar. Aí ela me responde assim com a foto. Ela manda uma foto com todo mundo orando.
Estamos levantando um clamor aqui. Deus está fazendo coisas aqui maravilhosas. Aí eu vou buscar lá debaixo da chuva. A Brenda trouxe ela, tem a entrada da capineira. Eu até brinquei. Ainda bem que eu casei com uma cria. Pensou se eu caso com uma mulher, irmãos, que não é daqui, que não conhece os processos aqui? Estava aqui pastoreando sozinha, eu casei com a cria, com quem é cria, então tudo flui. E ela dizia assim para mim: você tem que ver o que aconteceu hoje na célula. Você tem que ver, tem que saber o que foi falado. Você tem que ver como é que Deus tocou, como é que a gente falou de perdão, como teve pessoas que estavam assim com o coração aberto, se abrindo, se sentindo soltos e soltas para falar, para receber, para ministrar. Eu já até me arrependi de ter reclamado, confesso. Quase que eu falei, você tinha que ter ficado mais. Mas eu quero te dizer nessa noite, certamente o pessoal da célula Manaim, tem bastante gente aqui hoje da Manaim. As meninas aqui são da Manaim, Manuela da Manaim. Eu tenho certeza que vocês têm lembrado do que têm recebido e ouvido, em nome de Jesus. Você na sua célula, você que tem caminhado, você que tem ido, lembra do que tem ouvido. E eu falava assim: como é que vocês falaram de perdão? O assunto não tinha nada a ver com perdão. Tinha ou não tinha? Betel falou de perdão? Siló, cadê diaconisa? Falou de perdão? Não. Mas na Manaim o Senhor abriu a agenda do perdão e se revelou e falou. Eu quero te dizer nessa noite, é tempo da gente lembrar o que tem ouvido. A gente não está ouvindo besteira não. A gente tem ouvido coisas boas vindas do céu. O problema é que às vezes a gente só quer escutar aqui o cardíaco. A Bíblia fala a respeito do teu coração. Sabia, André? Guilherme, a Bíblia define o nosso coração. Eu vejo crentes falando assim: vou seguir o meu coração. Vou te falar a respeito do coração. A Bíblia diz: enganoso é o vosso coração. O coração ele engana. Mas aquilo que tu tens recebido e ouvido são verdades para a tua vida. O que tu tens ouvido, essa igreja começa a cair porque esquece daquilo que recebeu. Nós nunca vamos esquecer. Essa igreja começa a cair porque está se esquecendo daquilo que está ouvindo. Irmãos, eu lembro de pregação de 20 anos atrás, sem brincadeira. Em abril de 1999, eu e ele, a gente era criança. O pastor veio pregar no Hotel Glória, pastor João Ribe Palharim, ele nunca tinha vindo no Rio. E a gente escutava a pregação. Eu e meu irmão pequenininhos, a gente falou: vamos. Pai, deixa a gente ir, pode. Meu pai não acreditou que a gente fosse. E aí você tinha o que? 99, uns 15 anos? Eu tenho que fazer a conta, né? Por aí. Ele devia ter uns 15, uns 16, por aí. Eu tinha 17 em 99. Você tinha 16. Não, você tinha 15, 2 anos de diferença. Aí vai nós dois lá no Glória ver o pastor pregar. Aí quando a gente está entrando, vem meu pai atrás, desesperado. Ele falou: não acreditava que vocês viessem aqui, é muito longe, vou com vocês. Irmãos, eu lembro daquela palavra até hoje. A palavra ela era revestindo as brechas do templo. E Deus falava sobre a gente revestir a nossa vida espiritual. Eu tenho ela anotada na minha casa até hoje, 1999. A pastora Helena Raquel veio aqui uma vez, veio muitas. Ela é famosa, agora é mais difícil trazê-la. Ela vai voltar em breve, em nome de Jesus. Ela veio aqui uma vez e pregou uma mensagem chamada Efatá. Quem lembra? Lembra? E ela falava assim:
efatá para os teus ouvidos, ela falava no sentido dos ouvidos abrirem. Lembra do que tens ouvido. Pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 20 anos, 25 anos, 24, 30. Lembra do que tens ouvido. Às vezes eu estou numa célula, vem um jovem desse e fala assim: pastor, aquele dia que o senhor pregou sobre as fortalezas, já tem mais de 1 ano que eu preguei sobre as fortalezas, quebrando fortalezas. Pastor, aquele dia que o senhor pregou sobre crenças limitantes, aquele dia que o senhor pregou na nova unção, derrubando gigantes. Às vezes eu confesso que até eu não estou muito lembrado, tem que refrescar a memória, mas eu vejo que tem gente que lembra do que tem ouvido, e essa é a receita para tu alcançar níveis na presença de Deus. Lembrar do que tem ouvido. Lembrar do que tem ouvido. A gente não lembra. A gente não lembra do conselho dos pais. A mãe fala: filho, não chega tarde, minha mãe é velha. Aí tu está na rua, acontece o pior, fala assim: tinha que ter escutado a minha mãe. A gente não lembra o que tem ouvido, e Deus está dizendo: Sardes, lembra do que tem recebido, ouvido e guarda. O sucesso está na nossa mão. A prosperidade espiritual e até material está na nossa mão. Ela está na gente não ser ingrato, esquecendo do que tem recebido, esquecendo do que tem ouvido. Deus está dizendo: agarra as coisas que estou te dando. Mas Deus, eu não estou recebendo nada. É aí que tu se engana. Abre os teus olhos e enxerga que tu já tens recebido. Eu vou para o segundo ponto e vou dar uma acelerada para não avançar da hora. O verso 2 é de doer, mas eu tenho que falar. Deus está falando assim com Sardes: ser vigilante, confirma o restante que está para morrer. Olha o que a parte B vai dizer. Você pode ler comigo? Vamos lá? Vamos no 3? 1, 2, 3. Porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Além da perda de memória, Sardes foi pega no desleixo. Sardes foi pega no desleixo. Deus fala: não achei tuas obras perfeitas. O padrão de Deus se chama excelente. As coisas do nosso Deus são feitas com excelência. Toda vez que um cabo de microfone arrebenta, a gente tem a opção de fazer uma emenda, um conserto mal feito. Às vezes para um culto a gente até faz, mas a equipe é testemunha que 1 semana depois, 3 dias depois, no culto seguinte, sempre chega um cabo novo. Mas pastor, um cabinho desse aqui custa, um cabinho desse aqui custa R$68, um cabo desse. Não importa. Eu quero que a Tainá, o Gustavo, a Lucinete, a Brenda, quem quer que seja, empunhe o microfone e a gente faça com excelência para o nosso Deus. Sardes foi pega então no desleixo. E eu vou dizer uma coisa: tem gente que caiu na caminhada, tem gente que parou de receber de Deus, que não foi renovado,
Tem gente que a obra ainda não se cumpriu. Tem gente que tem promessa na sua vida e a promessa parece que ela está gravitando assim lá no espaço sideral. Porque as obras não estão perfeitas. Deus está chamando a gente, missões, hoje. Você que nos visita, que está aqui com a gente, você da célula, Deus está chamando a gente para a gente servi-lo com excelência, com perfeição. É isso que Deus está nos chamando, com profundidade. Eu estava conversando com o irmão esses dias, ele queria pregar. E eu falava essas palavras para ele: tu quer pregar? Quero. Eu falei: estude, seja profundo. Porque tanto os crentes de Barros Filho quanto os da Barra da Tijuca não gostam de pregadores rasos. Os crentes de qualquer lugar do interior, eles gostam da palavra que é lá dentro e mexe no coração, porque Deus gosta de coisas com excelência. A gente está, deve ser domingo que vem ou no outro, eu vou anunciar. A gente está para divulgar o nosso aplicativo. Já está pronto. Já conseguimos o cadastro de desenvolvedor da Apple. A gente vai ter uma reunião de lançamento essa semana. O dia que o aplicativo estiver na tua mão, você não vai ter assim noção de quantas reuniões a gente já fez, né, Isabela? Isabela e Brenda têm participado comigo. Irmãos, nós já fizemos várias reuniões com o pessoal de São Paulo. Fizemos reuniões entre nós, estamos todo dia trocando, fazendo, melhorando, testando. No dia que você contemplar, você vai ver, ficou bonito, ficou legal. Mas por trás tem trabalho para que fique bom. Da mesma forma você está na célula, você não sabe quantas horas aquele estudo levou para ser feito. Você não sabe mais quantas horas o líder demorou para preparar, para ministrar para você, para que chegue mastigado, compreensível, perceptível, que a gente precisa fazer com excelência. Deus está dizendo: Sardes, não achei tuas obras perfeitas, não estão excelentes as tuas obras. Pastor, mas isso não é pecado que eles estavam cometendo? Também. Mas fazer mal feito é pecado também. Fazer de qualquer jeito é pecado também. E Deus está dizendo nessa noite: eu estou te chamando, eu estou convocando tua vida para a gente dar o nosso melhor para o nosso Deus. Você é capaz de dar o melhor para o teu Deus. Você é capaz. Dentro do teu coração tem um desejo de dar o melhor para o teu Deus. Mas pastor, o meu melhor para mim não vale nada. Não importa se para você não vale nada. O teu melhor é o melhor para Deus. Sardes, então, é uma igreja que foi pega de nome. Que a gente nunca viva de nome. Que nunca eu seja um pastor que viva de nome. Que nunca você seja um crente, um líder, um músico, um levita, um solista, um trabalhador, um obreiro, um trabalhador da mídia, da comunicação. Que nunca sejamos alguém que viva de nome. Aquele jogador que é contratado para receber 1 milhão por mês, bota a camisa 10, joga, ele não joga, ele não consegue jogar mais, o joelho não deixa, a gordura não deixa, a cabeça não deixa, ou seja, ele só vive de nome.
Deus está chamando a gente para não viver de nome, mas para viver de essência, para viver de coração. O Senhor diz para Sardes, Ele diz assim: fortaleça, no verso 2, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Deus está dizendo assim: sejam vigilantes, aviva o resto que está para morrer. Sabe o que Deus está dizendo? Antes que você morra, antes que essas pessoas que estão aí dentro morram, trabalha para os fortalecer, trabalha para os avivar, trabalha para mudar a sua vida. Tem jeito. Deus me traz aqui para dizer que tem jeito. Deus me traz aqui para dizer: eu faço a obra. Deus está dizendo para o pastor de Sardes: antes que esse pessoal morra definitivamente, fala com eles, fala alguma coisa para tocar no coração deles, fala alguma coisa para eles se despertarem, faz alguma coisa para esse povo reavivar o coração. E Deus está dizendo: tem jeito para você, tem jeito para o teu coração, tem jeito para a tua casa, tem jeito para o teu casamento, tem jeito para o teu trabalho, tem jeito, vigia, porque tem jeito. Irmãos, eu faço coisas que quando eu dobro meu joelho, eu mesmo pergunto para Deus: como é que eu fiz isso, Deus? Eu fui um garoto tímido, que não conseguia fazer amizades, às vezes nem olhar na cara das pessoas eu olhava por timidez, extremamente tímido. Ontem eu vou num casamento com a maioria das pessoas que eu sequer conhecia, pego a palavra, faço a cerimônia, prego, falo de Jesus, tento ganhar vidas, quase fiz apelo no final, não fiz porque não cabia, porque é casamento. E aí tarde, eu estou falando com o meu Deus, disfarçando o choro para ninguém perceber, mas Fabiana sempre percebe. Eu estou falando com Deus assim: Senhor, aonde o Senhor ainda vai me levar? Eu não duvido de mais nada aonde o Senhor pode me levar. Eu não duvido de mais nada, porque como eu era, do jeito que eu era, aonde o Senhor está me levando, o que eu estou fazendo, só o Senhor pode fazer. Tem jeito. Deus muda pessoas, Deus muda corações. Deus pega palavras de derrota e transforma em palavras de vitória. Deus pega pessoas fracassadas, falidas, caídas, pessoas que não deram certo. Ele põe o Espírito dele e faz uma nova criatura. Deus pega pessoas que não teriam um futuro promissor. Eu vi a filha do Neymar nasceu, ela tem um futuro promissor. Ela pode falar assim: vou pintar quadros, só quero pintar quadros. Eu vou gastar 1 milhão por dia do meu pai, e ela ainda vai ter um futuro promissor. Mas muitos de nós não têm um futuro promissor. Da família que viemos, da estrutura que tivemos, da profissão que não tivemos, da formação que não tivemos acesso. Mas eu quero dizer que Deus pega pessoas
que não têm futuro promissor. Deus pega pessoas que vieram de lares desestruturados. Deus pega pessoas que não tinham perspectiva alguma. Deus põe a unção dele, Deus faz a obra dele, e Deus habilita para coisas novas. Basta tu crer. Pastor, eu não sei, eu não consigo, eu sou fraco. Tantas coisas. Sardes também era. Eu também era. Muitos que estão aqui nessa noite também eram. Mas se o teu coração se abrir, se o teu coração autorizar hoje a obra, ele diz: eu posso fazer. Eu posso fazer com que você viva e não somente tenha reputação. Pastor, eu estou cansado de ser essa pessoa alegre. Por dentro eu sou triste. Eu estou cansado de ser essa pessoa forte. Na verdade eu sou fraco. Eu estou cansado de ser essa pessoa espiritual. Na verdade eu não sou, eu questiono. É com você que Deus veio falar nessa noite. Você que tem nome de quem vive, mas está se sentindo morto. Ele diz nessa noite o que disse para Sardes: lembra do que recebeu, lembra do que tem ouvido, guarda. E por último, arrepende-te. Projeto falido, vida e família desestruturada. O Pai está dizendo nessa noite: dá o controle de volta para mim. Eu não perdi o controle, é você que tem tomado o controle para tu. E quando o controle é teu e não é meu, dá tudo errado. Devolve o controle para quem tem o controle. Devolve o controle para quem sabe controlar. Deus está dizendo nessa noite: é tempo de a gente se lembrar. É tempo da gente se posicionar e pegar obras que não estão sendo perfeitas e passar pelo crivo do Espírito Santo e botar perfeição e excelência nessas obras, e deixar que o Pai cuida de tudo. Eu termino dizendo o tema de nossa mensagem, e ela vai entrar no teu coração. Jesus quer você vivo. Jesus quer o teu casamento vivo. Jesus quer a tua vida espiritual viva. Jesus quer o teu ministério vivo. Jesus quer você pleno e de pé na presença dele. Recebe essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, eu te convido a estar de pé nessa hora. Vivo, vivo, vivo.